Gabriele, só para eu entender, quem é o público participante? São os nossos colaboradores, Dani. A Ah, gente tem o perfeito. pessoal que fica em Petrópolis, Uhum. grande parte administrativa e o nosso pessoal da fábrica de operações, e a gente tem o nosso pessoal que está fora de Petrópolis, online, que são os times da área comercial, marketing, varejo, trade Perfeito, e as filiais, tá bom? perfeito, tá ótimo. Yas, consegue me ouvir agora? Não, eles colocaram para gravar, mas eu vou aguardar mais um minuto, como a gente combinou. Então, o pessoal já está ouvindo e eles já estão projetando lá em Petrópolis. Pessoal, boa tarde. Um prazer imenso ter vocês conosco na nossa segunda palestra da Semana da Saúde. Momento que eu sempre falo que foi planejado para vocês e por vocês. A gente está trazendo hoje um tema super importante, que é a utilização consciente do nosso plano de saúde. Acho que alguns pontos, né, vale a pena trazer para vocês. A gente tem um conceito que a gente usa muito nesse processo de gestão chamado sinistralidade, né? Esse conceito, basicamente, de uma forma bem resumida, ela leva em consideração o impacto do custo, do valor que a gente paga para a operadora versus o custo de utilização, né? O quanto que a gente utiliza esse plano. Por que a gente está trazendo essa palestra? Primeiro, para a gente ser assertivo, efetivamente, no uso do nosso benefício, né? A gente sabe dos custos médicos e, inclusive, de como o sistema médico está no país, e a gente precisa estar sempre atento para que esse seja um benefício, de fato, que a empresa tenha condições de continuar oferecendo. Então, o uso consciente, ele parte por algumas estratégias que o pessoal da Amil, em parceria com a Aon, trouxe para que a gente possa entender, e aqui eu convido não só vocês que estão assistindo, inclusive essa palestra vai ser gravada, tanto para quem quiser ver novamente, quanto para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar, mas faço um convite para que vocês, inclusive, compartilhem com os familiares que também são beneficiários do plano e que podem, né, se beneficiar ainda mais daquilo que a gente vai estar trazendo para vocês, como algumas alternativas aí de uma utilização mais assertiva. Só para vocês entenderem um pouquinho desse conceito da sinistralidade que eu falei para vocês, né, isso impacta, inclusive, nos percentuais de reajuste. Isso não é só para as AIs, isso é para o mercado. Então, o nosso equilíbrio de contrato, normalmente, ele é, né, colocado pela operadora numa utilização em até 70%. Nós, só para vocês saberem, utilizamos no ano passado em torno de 102%, ou seja, acima do que seria o equilíbrio de contrato. Esse custo que eu pago, esse valor que eu pago para a operadora versus o custo de utilização. Qual que é o impacto disso para a gente, não só financeiramente falando, né? É que quando a gente chega no mês de renovação do contrato, isso vem como um impacto do ponto de vista de reajuste. Então, vocês devem lembrar que no ano passado nós tivemos acima de 34% de reajuste do nosso plano. A empresa tem tentado, ano após ano, absorver grande parte desse reajuste, mas vocês sabem que isso é uma conta que ao longo do tempo acaba não fechando, né? Então, a gente convidou o time da Amil para trazer, enfim, algumas estratégias e orientações para que a gente possa olhar para esse benefício com um olhar mais estratégico mesmo, né? Para que a gente possa ter essa continuidade e utilizar o plano de uma maneira efetivamente consciente. Quando a gente fala consciente aqui, uma das coisas que vocês sabem, fizemos inclusive comunicados, são comunicados constantes que a gente faz, mas hoje, principalmente em função da Semana da Saúde, um dos comunicados que a gente trouxe foi com algumas dicas, né, de utilização. E uma delas que a gente tem falado sempre na nossa coluna de saúde, inclusive na nossa revista, é a utilização da telemedicina, né?
Vocês sabem que a gente está vivendo no nosso país, né, um contexto de epidemia, principalmente com a dengue, os hospitais estão muito cheios, né, a gente tem também questões respiratórias e óbvio que fazer as consultas, né, para quem consegue, casos que são mais tranquilos, né, por telemedicina, além de nos trazer um conforto, tem também um impacto de custo que favorece, né, aí de alguma forma, esse uso consciente do plano. Então, isso e algumas outras dicas, a Daniele Feitosa, que é da AMIL, enfermeira da AMIL, está aqui com a gente para poder compartilhar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem colocar no site ou sinalizar no chat, ou quiserem sinalizar para mim ou para alguém de RH, a gente faz aqui para vocês. Se não tiver dúvidas nesse momento, mas tiver posteriormente, vocês podem mandar para a gente também, que a gente está à total disposição para compartilhar com vocês as orientações que a Mil tem para a gente. Dani, mais uma vez, obrigada pela tua atenção e participação aqui com a gente. O processo aí é todo teu. Obrigada, Gabriele. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, você deu uma introdução assim, super clara sobre o tema de hoje. De fato, quando a gente fala de uso consciente, a gente fala do impacto financeiro, mas o meu trabalho aqui, além de falar do impacto financeiro, que para a gente não é tão importante nesse momento, é falar do uso consciente em prol da saúde. Né? Então, quando a gente montou quando eu montei esse material, eu montei pensando em 2 perfis, né, com base nos estudos, do que a gente... a pessoa que tem o plano de saúde e utiliza de forma exagerada, e isso nem sempre traduz em cuidado com a saúde, né? São aquelas pessoas que têm diversos especialistas, cada especialista faz a sua prescrição, faz exames demasiadamente e depois não consegue nem devolver esses exames, nem consegue retornar com esses exames para o médico, né? E muitas vezes tem um monte de medicação e não consegue dar conta de tomar todas as medicações. Né? Então, esse é um perfil, e o outro é aquela pessoa que não faz os seus exames de rotina, não cria o seu hábito de ir às consultas com regularidade para fazer prevenção de saúde, né? Então, vai deixando para lá, e aí usa de forma exagerada, né, a emergência. E a gente sabe que a emergência ela tem uma importância, né? Isso aqui nós utilizamos na maioria das vezes, de forma errada, e eu vou explicar ao longo da palestra. Bom, eu sou Daniele Paradelas, eu sou enfermeira, eu sou especialista em estratégia de saúde da família, eu tenho um MBA em gestão de saúde e trabalho na Mil desde 2016, quando a gente começa um projeto de coordenação do cuidado, eu trabalhava na prefeitura, e aí fui convidada em 2016 para iniciar esse programa dentro da Mil. Então, o que a gente tinha de coordenação do cuidado somente pelo SUS, e aí com todas as suas dificuldades, em 2016 a gente passa a ter na atenção suplementar. Eu vou apresentar o material e aí, ao final, quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, vai colocando no chat, e aí, no final, eu leio as perguntas e as dúvidas, tá bom? Deixa eu só... Bom, então, o uso consciente, né? A forma como utiliza os serviços impacta diretamente o custeio. Então, foi o que a Gabriele falou. Se utilizamos demais o plano, né, quando há a renovação de contrato, isso vai onerar no valor final. Né? Então, o aumento do plano de saúde, ele está baseado o quê? No excesso, no número de consultas feitas ao longo do ano, no número de exames, no número de procedimentos, né? Então, isso é a sinistralidade, né? E aí, esses perfis, né, que eu falei que eu montei o material com base em 2 perfis, o que pouco usa o plano, e aí não está cuidando da sua saúde, então não faz a prevenção, não diagnostica de forma precocemente uma doença, não faz prevenção de doenças crônicas. Por quê? Quando você não faz prevenção, quando você não vai às consultas de forma regular, quando você não tem o diagnóstico precoce, você tem um tratamento mais demorado, quando há o surgimento de uma doença, por conta de um diagnóstico tardio, né? E como eu falei, lança a mão mais da emergência. Então, você é um perfil que, embora você não utilize com regularidade, você lá na frente pode gerar um alto custo, né? Além disso, pensando em saúde, né? Você está tardiamente dando um diagnóstico, e aí as suas chances de cura, o seu tratamento, elas são menores,
né? Ou mais agressivos, mais danoso para o paciente, para a pessoa, né? E aí as condições de saúde mais graves, não é mais possível a prevenção, a doença já está instalada, a redução da possibilidade de cura e o tratamento é mais caro, tanto para o paciente quanto para a operadora de saúde. Né? Então, é um pouco acabar com aquela cultura que a gente tem de só ir a médico quando está doente. Né? Então, a gente só vai ao médico quando está sentindo alguma coisa. Ou então, para fazer a manutenção da doença. Por exemplo, já tem uma doença crônica ali Aliás, tá instalada e gravando. tem um A áudio Gabi aberto. até Eu vou falou pedir só para que vai fechar, ficar por favor. gravada essa... Espera só um pouquinho. Pessoal, alguém está com o áudio aberto? Poderia fechar? Acho que já, Dani. Obrigada. E aí, quando para fazer manutenção da doença, então você já tem uma doença crônica instalada, e aí tem ali pela Agência Nacional de Saúde, né, a validade da receita de 3 meses, então você vai de 3 em 3 meses a consulta para renovação de receita e para ver se a doença está respondendo à medicação, se ela está equilibrada, né? Então, se ela está controlada. Então, esse é o perfil que a gente faz para buscar um profissional de saúde. Então, quando a gente muda esse conceito, quando a gente entende que temos que ir ao médico com regularidade, né, temos que estar no consultório, independente se estamos com alguma doença ou não, se estamos sentindo alguma coisa ou não, independente da faixa etária, né, é importante ter essa regularidade, porque só assim a gente vai cuidar de fato da saúde e fazer de forma preventiva os nossos cuidados. Né? Sabemos que quando vamos regular com regularidade ao profissional de saúde, o que ele pactua junto à pessoa, né? Quais os exames que devem ser feitos e exames esses indicados de acordo com a sua faixa etária, com o seu estilo de vida, com a sua história genética, com a sua história clínica e qual a periodicidade, de quanto em quanto tempo esses exames devem ser feitos. Então, a ideia é você ter um médico de referência, um médico onde você pode construir a sua história clínica, né? Então, pensou em alguma coisa de relação à doença, seja ela qual for, se é pele, se é estômago, se é cabeça, se é qualquer questão de saúde, você ter um médico de referência. Vou buscar aquele profissional que já sabe da sua história clínica, que já sabe o resultado dos seus últimos exames, e aí ele, de forma mais assertiva, vai poder coordenar o seu cuidado. Uma outra situação, né, um outro perfil, é quando você usa muito o plano, que foi o segundo perfil que eu falei. Então, você comparece as consultas, mas não cumpre as orientações médicas, né? Então, vai a um monte de médico e depois não consegue dar conta de cada prescrição do médico, não retorna com os exames, né? Então, aí muda de médico várias vezes, realiza exames repetidos, não dá continuidade ao tratamento, procurando várias vezes o pronto atendimento, e aí o tratamento mais caro também, paciente e operadora de saúde. Né? Então, para os dois casos, o final é sempre o mesmo. Né? Então, pouco cuidado, pouca assertividade no cuidado, no tratamento e alto custo. Então, no caso de muito uso do plano, o que acontece? Setorizamos o nosso corpo. Né? Então, é um outro problema cultural. Então, quando é problema de pele, a gente entende que precisa procurar um dermatologista. Quando é um problema de hormônio, a gente entende que tem que procurar um endocrinologista. Se é um problema de pressão, a gente entende que tem que ir ao cardiologista. E assim vamos montando o nosso leque de médico. Cada médico faz a sua prescrição, cada médico faz a sua solicitação de exames, né? E aí a gente começa a se perder. Uma pela falta de tempo, então faz o exame, mas não consegue devolver, não consegue juntar a agenda ao dia disponível do médico com o dia seu disponível, então não consegue devolver, ou diante de tantas medicações, você acaba tomando, às vezes, uma medicação pode potencializar o efeito da outra. Só que como você não tem um médico coordenador do cuidado, você acaba tomando os dois ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa? Outra questão cultural que a gente precisa mudar. Nós somos um indivíduo holístico. Nosso corpo ele não é dividido, né? O nosso corpo ele é integral. Então, ter um profissional de saúde que tem um olhar integral para você, né? Um olhar integral, ele vai garantir com que o seu cuidado seja mais assertivo. Por exemplo, logo quando eu me firmei e aí fiz a minha residência e atendia, fazia as consultas, eu recebi um senhor no consultório que ele veio muito tomado, muito possesso, porque ele já tinha passado por diversos dermatologistas, ele tinha uma lesão no dorso da mão e tinha passado por diversos dermatologistas, e cada dermatologista tinha feito a sua prescrição. E a gente sabe que medicamento dermatológico tem um custo alto, né? Então ele usava
a lesão fechava, depois de um tempo a lesão abria. E aí ele mudava de médico. Aí ele usava, fechava, cada um fazendo sua prescrição. E aí eu, em algumas consultas, comecei a perceber que ele tinha uma questão de saúde mental. Ele tinha um nível de estresse altíssimo, ansiedade perversa, não dormia bem, né? Então, o que ele precisava era de um suporte de saúde mental. E eu direcionei para esse suporte de saúde mental. Depois de um tempo, ainda assim fazendo um tratamento dermatológico, fechou a lesão e nunca mais abriu. Por quê? Porque o problema dele não era um problema dermatológico, né? Tinha ali uma causa que era de saúde mental. Então, enquanto essa causa não fosse tratada, as lesões surgiriam. Então, para a gente pensar que o nosso corpo ele é alinhado, né? Então, quando você aciona um especialista, o especialista não vai olhar ali, no caso, o dermatologista não vai olhar a questão de saúde mental. Ele vai olhar apenas a lesão. Essa é a questão do especialista, né? Então, é olhar uma questão específica, ele estudou para isso. Então, quando você tem um profissional que te olha de maneira geral, ele vai te direcionar de forma assertiva, né? Quando a gente pensa em especialidade, né? Quando abre residência, por exemplo, o médico vai lá, termina a sua faculdade, né? E aí ele opta por fazer saúde da família, o outro opta por fazer clínica médica, o outro opta por fazer endocrinologia. Quando abrem vagas anuais, fala de Rio de Janeiro, tá? De endocrinologia, por exemplo, abrem em torno de 10 a 15 vagas por ano. Então, formam-se a cada ano 15 a, no máximo, 20 endocrinologistas. Quando abre de clínica médica e saúde da família, que são médicos com esse olhar holístico, abre em torno de 50 a 60 vagas. Então, eu tenho mais profissionais, mais médicos que te olhem de uma maneira geral do que médicos especialistas. Então, por que isso acontece? Por quê? Ou a questão de hormônio não deve ser sempre pressionada pelo endocrinologista. A pressão arterial não deve ser sempre cuidada com um cardiologista, a não ser que seja um cardiopata. A questão de pele nem sempre deve ser acionada por um dermatologista. Quando que esses profissionais especialistas devem ser acionados? Quando o geral, né, ou o clínico médico, ou o médico de família, né, um profissional que tem um olhar holístico, entende que, bom, eu preciso do olhar específico desse profissional, especialista. Então, qual é a ideia? O especialista vou dar um exemplo. Tem um diabético que está fazendo uso de hipoglicemia oral, um comprimido, há muito tempo, mas agora, por mais que faça dieta, por mais que tome a medicação de forma correta, o açúcar não está baixando, né? Não está respondendo mais à medicação. Aí o médico dele, coordenador do cuidado, com visão holística, já aumentou a medicação, aumentou a dosagem, e ainda assim esse açúcar não está baixando. O que o médico generalista faz? Faz uma referência para o especialista. Olha, esse paciente é diabético durante tanto tempo, está tomando tal medicação, já fiz a alteração e ainda assim a glicose dele está desse nível. E aí manda junto com o resultado do exame. O especialista vai olhar aquilo tudo e vai falar, bom, um olhar específico entendendo que, bom, ali agora é hora de iniciar a insulina. Então, esse especialista começa com a insulina, explica como deve ser feita a insulina, como é que deve ser injetado, o rodízio, o descarte, né? Avalia se o paciente está conseguindo tomar, se a glicose está baixando, se está respondendo à medicação, tudo certo. O que o especialista faz? Contra-referência. Olha, foi alterado isso, o paciente já está ciente, já está tomando, já está respondendo, deve manter nesse jeito. E aí dá alta desse paciente para o médico dele, coordenador do cuidado, o médico generalista. E aí esse paciente vai ser acompanhado de forma geral pelo seu médico de referência. Então, o especialista foi e liberou a vaga. O que acontece muitas das vezes, na grande maioria das vezes? Como setorizamos o nosso corpo e lançamos mão sempre dos especialistas, o que acontece? O especialista, nesse caso, esse paciente não tem um médico generalista, não tem um médico de referência, eu não vou dar alta para esse paciente para ele ficar perdido aí na vida, e aí pode agravar, pode não conseguir tomar medicação de forma adequada e depois ter um prejuízo maior por conta do diabetes descompensado. Então, o que o especialista faz? Segura esse paciente. E aí, só que quando ele segura esse paciente, ele não abre vaga. Ele ocupa uma agenda. E aí, quando a gente realmente precisa de um olhar específico desse especialista, a gente tem dificuldade
para acessar esse especialista por conta dessa má distribuição e dessa má utilização dos serviços dos profissionais dentro da saúde. Então, quando a gente tem um coordenador do cuidado, ele garante esse acesso ao especialista, a gente ganha tempo, porque a gente cria uma relação com o médico, né, que tem ali a nossa história clínica, a nossa história, os últimos exames, quais foram os resultados, quais foram os últimos medicamentos que tomamos, né? E, além disso, a gente tem assertividade no tratamento, né? E direcionamento mais rápido, porque muitas das vezes também a gente sente alguma coisa, tá com algum problema e não sabe a quem recorrer, qual o especialista que deve cuidar. Então, quando eu tenho um médico de referência, esse médico vai me guiar, vai me encaminhar para o especialista de acordo com a minha necessidade, a minha real necessidade, tá? Então, uma das formas mais simples de fazer o uso consciente do plano é saber quando se deve recorrer a cada um dos serviços do plano. Então, quando procurar o seu médico de referência, quando recorrer a uma segunda opinião e quando utilizar os serviços de urgência e emergência. Então, você tendo a consciência disso, você garante um atendimento adequado para a gravidade do seu problema, não sobrecarrega o sistema de saúde de maneira desnecessária. Então, as vantagens de ter um médico de referência, dentre todas essas que eu já falei, né? O paciente se sente mais seguro e à vontade para discutir sintomas e preocupações, porque já é alguém que você vai ter uma relação próxima, né? De história clínica. O contato frequente permite uma análise mais criteriosa. O médico conhece melhor os detalhes da evolução da saúde do paciente, evitando exames desnecessários. Porque quando você tem um leque de especialista, cada especialista vai olhar para a sua situação, né, para o seu olhar específico e vai pedir a sua medicação e vai pedir seu exame. Só que muitas das vezes, um outro exame que já foi feito que já foi solicitado por outro especialista serve como resultado para que o médico avalie e dê o diagnóstico desse olhar. Só que o que acontece? Muitas das vezes os especialistas, como eles são credenciados, né, eles não utilizam prontuário único e eles não se conversam, não há troca. Então, cada um faz a sua prescrição sem haver uma discussão de caso. E quando você tem um médico centralizador do cuidado, um médico de referência, ele vai saber, né? Não, você fez esse semana passada, vamos pedir um outro exame. E a gente sabe que ultrassonografia, radiografia, né? Eles têm os seus danos. Obviamente que eles são necessários, se bem prescritos, mas quando a gente faz de forma exagerada, eles também são nocivos para a nossa saúde, né? Além dos custos, obviamente. Mas é importante, então, quando a gente tem um médico de referência, que até quando fazer os exames, né? Que tipo de exames, eles são mais assertivos. E aí, quem são os especialistas? Quem pode ser, quais os médicos que podem ser de referência? Clínico geral, como eu falei, o médico de família, pediatra, no caso de crianças, geriatra, acima de 60 anos, e ginecologista, no caso de mulheres. Um outro erro da gente é saber de cultural, que é a questão de emergência, a utilização de emergência. Se você vai hoje no hospital, e aí, independente do hospital, tá? Público ou particular, de excelente hospital, com hotelaria perfeita, ou não, nem tanto, mas se você entra na porta de emergência e olha para os braços das pessoas, a grande maioria está com a pulseira verde. A pulseira verde significa que a pessoa está ali, mas ela não deveria estar ali. Está ali por quê? Obviamente, é uma emergência, porta de entrada, a emergência tem que receber. Mas está ali porque não tem um médico de referência, está sentindo alguma coisa e não sabe a quem recorrer, né? Não sabe o que fazer com aquela dor. E aí, vai parar na emergência. Pensando em custo, a emergência ela é cobrada para o plano de saúde em forma de pacote. Então, se você vai lá e toma um comprimido, ou se você toma uma medicação injetável, o valor daquela consulta com aquele procedimento é o mesmo, independente, porque é pacote, né? Então, ele é muito mais caro, tá? É um atendimento muito mais caro. Se você for num ambulatório, se você fizer uma telemedicina, por exemplo, tá? É óbvio que existem situações onde a emergência e a urgência devem ser lançadas mão, devem ser utilizadas. Mas, pensando na pulseirinha verde, aquela pessoa está ali e não deveria estar ali. Então, por melhor que seja, pensando em questão de cuidado, por melhor que seja o hospital, tá? É uma emergência, é um lugar fechado, onde ninguém está saudável, porque se tivesse saudável não estaria ali, e você vai ficar ali sentado com aquelas pessoas se expondo.
E se a sua pulseira é verde, você vai esperar, porque o seu caso não é nem de emergência e nem de urgência. Então, você vai esperar. Então, vai esperar naquele lugar inóspito, com bactérias, com vírus, com pessoas doentes ao seu redor, tá? Então, o que é emergência? Sofrimento intenso, risco iminente de morte ou lesão permanente. Necessidade de atendimento médico imediato. E aí, alguns exemplos, tá? Fraturas expostas, hemorragias graves, parada cardiorrespiratória. São aquelas pessoas que entram direto, não recebem nem pulseira, tá? E o que é urgência? São acontecimentos imprevistos que podem ou não oferecer risco de morte. E aí, fraturas não expostas, cólicas renais e aumento da pressão arterial, tá? O aumento da pressão arterial também, se você não tiver um ambulatório. Pensando em Amil-Spa Saúde, eu sei que em Petrópolis não tem, mas em Caxias, que é o lugar mais próximo, tem o Amil-Spa Saúde, onde você consegue receber um atendimento, né, de encaixe imediato, sem ter que ir para a emergência. Então, você consegue fazer sua medicação, seu hipotensor, para poder baixar sua pressão, tá? Mas pensando para quem não tem o Amil-Spa Saúde, esse seria um local, a emergência seria um local, tá? Para esse serviço. Uma outra questão é como lançamos mão da emergência. A emergência, ela tem um fim de pontual, né? Ela vai resolver suas questões imediatas. Então, você está com pressão alta, ela vai lá te dar uma medicação para baixar a sua pressão vai baixar, você vai embora. Você está sentindo uma dor, ela vai te dar uma medicação para parar a sua dor e vai embora. Ela não tem um fim diagnóstico. O que muitas das vezes acontece? As pessoas utilizam a emergência como forma de acompanhamento. Eu tô com uma dor, por exemplo, eu tô com uma dor no estômago, vou lá muito forte, vou na emergência. A emergência vai lá, te dá uma medicação, te manda embora, você melhorou, vai para a vida, vai para o trabalho, vai viver sua vida. 3 meses depois, você sente a mesma dor. Vai para onde? Vai para emergência. Toma a medicação e vai para a vida. Você não investiga. E aí, 2 anos depois, começa ali o processo de investigação e um diagnóstico que poderia ter sido dado lá 2 anos atrás. Então, a gente sabe que muitas das vezes essa forma pontual de utilização da emergência faz com que você não tenha um atendimento preventivo, não tenha um diagnóstico precoce. Então, como utilizamos a emergência também precisa ser melhorado. Né? Então, a superlotação das emergências, né, elas acontecem muitas das vezes também pela falta de médico de referência, pela falta de ter um profissional de saúde que você, independente do que você esteja sentindo, né, você vai lá e busca aquele médico. Quando buscar uma segunda opinião, né? Principais razões para solicitar a segunda opinião. Quando o paciente não tem certeza sobre o diagnóstico ou o tratamento recomendado, ou tem dúvida que ainda precisam ser esclarecidas. Quando existe mais de uma conduta terapêutica recomendada para o problema e o paciente deseja conhecer melhor os detalhes de cada opção. Em algumas situações, o plano de saúde é quem indica a necessidade de uma segunda opinião, principalmente antes de autorizar exames complexos e cirurgias. E quando, apesar dos esforços da equipe médica, o tratamento não apresenta resultados favoráveis e é necessário buscar uma nova alternativa. Então, a segunda opinião traz vantagem para o paciente e a equipe médica, pois permite ampliação e aprofundamento dos conhecimentos, realização de diagnósticos mais detalhados, mais segurança na recomendação de tratamentos. Eu acrescento sempre, quando buscar uma segunda opinião, quando você não consegue ter uma relação, né, de afinidade com o profissional de saúde. Né? Então, falando de médico de referência, se você não senta ali no consultório e consegue conversar com o médico, tirar todas as suas dúvidas, contar toda a sua história clínica, toda a sua história genética, todo o seu estilo de vida, então é hora de buscar um outro profissional de saúde, uma segunda opinião. Né? Porque muitas das vezes o que a gente entra no consultório, o médico fala a sua prescrição, você sai com mais dúvida do que quando você entrou. Então, estar diante do médico, estar diante do profissional de saúde é uma troca, onde ele fala sobre a prescrição, onde ele fala sobre o tratamento, onde ele fala sobre o diagnóstico e onde é um espaço onde você também consiga tirar todas as suas dúvidas de cuidado, de prevenção, de qualidade, de imposição à qualidade de vida, o que precisa ser melhorado, como deve ser tomada a medicação, que medicação é essa. Muitas das vezes, quando eu fazia atendimento,
Saía lá, o médico prescreveu, mas eu não estou conseguindo ler o que ele escreveu. Falei assim, tá, mas e qual é a medicação? Ele falou. Ah, mas eu nem consegui entender, eu nem sei se ele falou. Então, assim, essas dúvidas são dúvidas que não devem existir. Então, se você não tem essa relação com o profissional de saúde, com o médico de referência, é hora de buscar um outro profissional. E aí, falar um pouco da atenção primária, que eu já falei ao longo da palestra, da importância da prevenção. Eu sou especialista, né? Eu fiz a minha especialização na Fiocruz e acredito que essa é a melhor forma de cuidado. Né? Sabemos que a expectativa de vida tem aumentado, estamos vivendo mais, no entanto, a qualidade de vida está cada vez menor. Né? Então, vivemos mais, mas vivemos mais tomando mais medicações, com mais doenças crônicas, né, com mais limitações, e isso tudo tem a ver como estamos vivendo agora, né, com a ausência de coordenação do cuidado, com a ausência de prevenção de cuidado e da prevenção de doenças, tá? Então, a atenção primária à saúde é um conceito que se caracteriza por ações adotadas com a intenção de agir preventivamente nas doenças crônicas, fazendo manutenção da qualidade de vida. Ou seja, o objetivo não é a cura da doença, mas antes disso, a conservação de saúde do corpo. E é o investimento em qualidade de vida. Então, os cuidados com a saúde de forma preventiva, né? Então, é importante a gente ter a regularidade nas consultas, né? E não esperar sentir alguma coisa ou ter alguma doença para poder fazer essa manutenção, para fazer essas consultas de forma regular, né? Cada faixa etária tem a sua especificidade, deve ser feitos certos exames, com certa rotina, né? E ainda assim, além da faixa etária, do gênero, né, tem a história de cada um. Então, essa pactuação ela é individualizada dentro do consultório, né? O investimento em atividade física, sabemos que muitas doenças têm aumentado cada vez mais por conta do sedentarismo e da obesidade, né? Antigamente falávamos câncer de mama no caso, falávamos de câncer de mama muito ligado à hereditariedade. Hoje, a maior incidência em mulheres de câncer, elas não têm histórico genético na família, mas têm o sobrepeso e o sedentarismo. Uma história de sedentarismo ligado a uma má alimentação. Então, é importante investimento nessa qualidade de vida, com atividade física, né? E aí 30 minutinhos de segunda a sexta-feira, uma qualidade do sono. Ah, eu não durmo bem. Se eu parar para perguntar quem é que dorme bem, a grande maioria vai responder que não. Mas isso tem muito a ver com os hábitos que estamos criando, né? A falta de higiene do sono, a falta de rotina do sono, de horário certo para dormir, o desligar as telas, o não mexer no celular até a hora de dormir, né? É importante a gente dar essa importância ao sono. E o controle do estresse, né? Vivemos uma vida super estressada, super corrida, cada um tem o seu fator de estresse ali que está interferindo na sua vida. Muitas das vezes a gente não consegue tirar esses fatores de estresse, precisamos conviver, mas precisamos encontrar o equilíbrio da balança. Então, se temos uma vida com muitos fatores estressores, precisamos fazer atividades que tragam equilíbrio para que esses fatores estressores não nos adoeçam, né? Então, que equilíbrio é esse? Atividade física, pausar um pouco, um momento só para você, fazer uma coisa que realmente te relaxa, né? Ter um momentozinho egoísta, só seu. Então, isso é importante para garantir qualidade de vida e principalmente prevenção de doenças. E aí, pensando na prevenção, nós temos alguns programas de saúde, tá? Se entrar lá na plataforma Mil, tem lá os programas e a forma de inscrição, a forma de agendamento desses programas. Então, temos o programa de saúde mental, programa de emagrecimento, programa de obesidade infantil, programa de unidade postural, programa de controle de tabagismo, planejamento reprodutivo, programa ambulatório de feridas e estomoterapia, UME e programas de primeiros cuidados, tá? Lembrando que, quando a gente faz acompanhamento com a rede própria da Mil, os valores são menores do que comparados quando fazemos com os credenciados da Mil, onde os valores são maiores, tá? Qual a vantagem também de se fazer com profissionais ou na rede Amil? Utilizamos o prontuário único. Então, todo o seu caminhar por dentro da rede Amil fica registrado dentro de um mesmo prontuário. Então, qualquer profissional de saúde tem acesso à sua história clínica, né? Quando a gente está falando de diagnóstico e de um tratamento, isso é fundamental. E aí a gente consegue ter um diagnóstico e um tratamento mais assertivo, tá? É isso. Eu vou só falar um pouco da telemedicina Mil também, né? Então, temos a telemedicina.
a 1000, que é através do aplicativo, você consegue, tem os dois jeitos, né? O agendado e o de urgência. Então, você abre lá o aplicativo, tem que ter o Teams, né? No celular. E aí tem a telemedicina de urgência, né? Então, você clica lá e vai esperar, passa por uma triagem virtual, onde o profissional de saúde vai avaliar qual é a sua necessidade, quais as suas queixas e vai te direcionar para o profissional apto a ter ali para fazer a sua consulta. E a telemedicina agendada, né? Você escolhe lá o profissional, escolhe o dia e o horário mais adequado a você, e você consegue utilizar, fazer essa consulta e receber por SMS receituário, solicitação de exames, atestado se for o caso, tá? Então, é um outro recurso bastante importante, bastante legal, principalmente quando a gente justifica a falta de tempo para não se cuidar. Então, essa telemedicina a gente lança a mão e aí é um horáriozinho, você não precisa de tanto tempo, não precisa de locomoção, né? Então, fica muito mais fácil. E sem deixar de se cuidar e sendo ali uma plataforma da 1000, da rede própria. Cuidado certo para você viver o seu melhor. Então, isso que é importante. Então, assim, é utilizar o plano, ninguém aqui está falando para vocês não utilizarem o plano, mas utilizar o plano de uma forma que isso reverta em saúde, em qualidade de vida, né? Então, é isso que a gente precisa pensar. É isso, eu vou abrir espaço para perguntas, para dúvidas. Muito Fiquem à obrigada, Dani. vontade. Sempre bom a gente ter essas reflexões, né? Como eu falei para o pessoal no início, nós fizemos a pesquisa do perfil de saúde em parceria com a Aon, para que a gente pudesse elaborar a Semana da Saúde para vocês, né, e por vocês. E um dos temas que a gente viu que era importante compartilhar, né, ontem falamos sobre saúde mental, a gente tem algumas ações que estão acontecendo em Petrópolis, hoje estamos falando do plano, e eu acho que um ponto que a Dani falou que é bacana só reforçar é basicamente que o equilíbrio é tudo, né, Dani? A gente precisa trabalhar, de fato, com a promoção da saúde e não com a manutenção do estágio da doença, né, que muitas vezes, culturalmente, é o que a gente faz. E eu acho que um ponto que eu acredito muito, né, e ela trouxe na fala, é essa questão de sermos um ser integral, né? A gente, óbvio, vai compartimentar a saúde com algumas dicas, né, como falamos ontem de saúde mental, enfim, a gente vai falar sobre alimentação também, mas no final do dia a gente está falando desse ser humano que é um todo, né, e que a saúde a gente precisa olhar justamente com esse todo. Às vezes a gente está com uma dor de estômago, um pouco do exemplo que você trouxe, né, e não necessariamente isso é algo físico, isso pode estar reverberando por questões emocionais, por exemplo. Então, acho que esse é um ponto bacana para a gente ter aqui no radar. A Dani falou do aplicativo, né? O aplicativo da 1000 é bem completo, não só para essa questão de telemedicina, mas para a gente ver também rede credenciada, enfim. E o site, quando a gente falou agora dos programas, né? Então é bacana vocês entrarem. Quando a gente viu, por exemplo, o programa de saúde mental, a gente tem hoje o EAP, que é um programa que traz para a gente, né, um suporte psicológico, nutricional, enfim, mas a gente também tem os programas que a 1000 está trazendo e que estão dentro desse contexto de utilização do plano. Então, quem tiver interesse, basta acessar o site que vocês vão conseguir visualizar novas informações e até fazer a inscrição, como ela sinalizou. Aqui a gente tem uma pergunta, Dani, que é a telemedicina e programa de saúde mental. Temos, com a telemedicina e o programa de saúde mental, nós temos acesso a psicólogos? Sim, tá? Tem, para acessar o programa de saúde mental, entra lá na plataforma do programa de saúde mental, tá? E aí tem programas, você vai participar, vai preencher um questionário, e aí a partir desse questionário ele vai te dar um direcionamento. E aí dentro desse direcionamento, você consegue fazer as consultas de psicólogo de forma remota, tá? Tem uma outra plataforma também que para os colaboradores a 1000, para os beneficiários a 1000, que é a Psicologia Viva, que é www.psicologiaviva.com.br, que também é uma plataforma de terapia com psicólogo, né? Então, você manda seu número de beneficiário, né? Tem que ter o encaminhamento do médico para fazer essa terapia, e aí eles vão receber esse material e depois vão te mandar um login, uma senha, você escolhe qual é o perfil, qual psicólogo melhor te atende, né? Porque tem ali a biografia de cada psicólogo, qual a linha de cuidado,
determinado tempo de sessão, e aí você também agenda a sua consulta, sua terapia, de acordo com o seu horário disponível e o seu dia, tá? E também é de forma virtual, pela plataforma mesmo da Psicologia Viva. Muito bom. Alguém mais tem alguma pergunta que gostaria de compartilhar ou alguma situação que de repente teve e seria interessante trazer para os demais? Não, né? Yas, estamos com quantas pessoas aí em Petrópolis, só para a gente ter uma noção? 4 pessoas, chefa. Ah, tá. Ok. Como a gente falou no início, a gente vai ficar então com esse material gravado para compartilhar posteriormente, tanto para quem quiser ver novamente, compartilhar com familiares, né? E para quem não teve a oportunidade de assistir, a gente também compartilhar aqui. Gi, quer fazer alguma consideração? Só quero agradecer, né, a participação de todos, né? Agradecer a Mil por estar dando esse apoio para a gente, né? Só isso mesmo. Obrigadão pela participação. Ótimo. Dani, obrigada. Roberta também, que está aqui com a gente da Eion, por vocês terem proporcionado esse momento e a gente poder falar um pouquinho de saúde e não de doença, tá? Boa Isso. semana para vocês. Tchau, Um tchau. abraço, Obrigada. pessoal. Obrigada, Tchau. tchau, Obrigada. tchau. Tchau.